Bom, a gente tem outras possibilidades, tá, de circuitos. Por exemplo, eu posso ter um circuito assim. Tem uma peça aqui de material ferromagnético dessa forma, tá? E aí eu enrolo aqui uma bobina. Qual seria a analogia que eu faria com esse circuito aqui? Bom, eu tenho esse braço da peça, que eu considero uma relutância. A fém aqui, né? Fém, onde eu vou colocar a bobina. Aí, assim como é um circuito em paralelo, o fluxo é gerado, ele vem para cá, né? Um pouco desce para cá, depende das dimensões aqui, e um pouco vem para cá. Então eu faria analogia, ó, aqui eu tenho outra relutância, e aqui eu teria outra relutância. Também, né, viram aí um circuito elétrico misto, né? Eu teria que fazer associação aqui em paralelo, depois série, calcular o fluxo, né? Assim como a gente faz lá com a corrente elétrica, tá? Um outro bastante comum é desse aqui, ó. Né? Você tem a peça e aí você tem aqui uma abertura, tá? Isso aqui a gente chama de gap. Gap em inglês é diferença, né? Tá? Então você tem ali aberta aqui a peça, sem material, né? Somente ali o ar, né? No caso, a gente admite para esse gap a constante de permeabilidade do vácuo daí, tá? Então vamos supor que eu coloco aqui a bobina e alimento. Então enrolei aqui a bobina, alimentei, sei lá, 3 amperes, 3 amperes, número de espiras 200 espiras. Vamos supor que esse meu gap aqui ele tenha 1 milímetro. 1 milímetro. E aí aqui vamos admitir 2 centímetros. Aqui vamos colocar 14 centímetros. E de altura 12. Para toda a borda aqui, né, inclusive aqui do lado, 1 centímetro. Então, nesse caso, qual é o fluxo magnético que está circulando aqui pela peça? Bom, então a gente vai ter que fazer aqui o seguinte, a analogia novamente, né? Aqui eu tenho a fém. Vamos admitir a constante do material igual a 2000, tá? 2000. Então eu tenho a fém, eu tenho a relutância do material ferromagnético e tenho agora a relutância do gap. Como elas estão no mesmo caminho, fica um circuito assim em série, né? Um circuito em série normal, onde eu tenho a relutância do gap em série com a relutância da peça, tá? E aí aqui eu tenho o fluxo magnético. Então, preciso determinar esses parâmetros aqui. Objetivo, calcular o fluxo. Quanto vale a minha fém? Força eletromotriz igual N vezes I. 200 vezes 3. 600 ampere-espira, tá? Então, se eu souber agora as relutâncias, eu aplico ali a analogia à lei de Ohm. Relutância da peça e relutância do gap. Preciso das duas. Então, a relutância da peça.
qual seria o comprimento médio da peça sem o gap? Sem considerar o gap. Eu tenho 14, né? Eu vou tirar meio, tiro meio. De centro a centro, fica 13, né? 13 embaixo, 13 em cima. Já dá 26. Mais, de altura é 12, né? Desse lado, 12 desse. Então, 12 tira meio, tira meio. 11 na direita e na esquerda, 22. Tá? Aí, menos o tamanho do gap, então, que é 1 milímetro. Tem que ser em metros, tá? Aqui. 0,001. Tá certo? Então, isso dividido por 2.000, 2 vezes 10 ao cubo, vezes a seção, né? Qual é a seção da peça? É 1 por 2. Então, 2 vezes 10 a menos 4. Tá? E aí vai ficar 0,26 mais 0,22, 0,48, menos 0,001. 0,48 menos o tamanho do gap, né? Esse é o comprimento do núcleo da peça, tá? Só do material ferromagnético. 0,479. Dividido por 2 vezes 2, 4. Vezes 10 a menos 1. Né? Passa para cima, vira 10. Eu tenho 479 por 4. 479 por 4, 1,19. Dá para arredondar, 1,2. 1,2 amperes pira por metro. Tá? Agora vamos ver como que fica a relutância do gap. Tá? A relutância, quanto que o fluxo sofre para atravessar esse 1 milímetro aqui. Então, relutância do gap é igual. Comprimento médio dele é o próprio 1 milímetro, né? Ele vai ter que cruzar esse 1 milímetro. Então, é 0,001 dividido por Mi, né? Eu vou usar o 2000? Não, o 2000 é somente para a peça, para o material aqui ferromagnético. A gente usa o valor do vácuo, então é 4π 10 a menos 7, tá? É um valor baixo. Vezes a seção. A seção sim é a mesma, tá? Apesar de ser aqui, não ser o material, é a mesma seção, né? Então é 2 vezes 10 a menos 4. Então aqui em cima eu tenho 1 vezes 10 a menos 3, que é 1 milímetro, né? E aqui embaixo eu tenho 8π vezes 10 a menos 11. Tá? Então o que acontece? Ó? Passa isso aqui para cima, vira 10 a 11ª. Já tem menos 3 lá, então é 1 vezes 10 a 8ª, não é isso? 10 a 8ª, acho que é 100 milhões, né? Dividido por 8π. Então vamos ver, 100 milhões por 8π. 100 dividido por 8 dividido por π. Então olha quanto que deu a relutância aqui, ó. Deu aí na casa dos mega, né? 3,97 mega amperes pira por metro, ou 3.978.873. Tá, vamos pôr então esse valor. Vamos pôr mega mesmo, né? 3,978 mega. 3,978 mega amperes pira
por metro. Tá? Então, olha só, virou um circuito em série. Quem que prevalece nesse caso? Qual é a relutância equivalente? A relutância equivalente, se você somar as duas, vai dar a própria relutância do gap, né? Porque a relutância do material ferromagnético é insignificante perto da relutância dela. É muito baixa. Então, você somar 1.2 com quase 4 milhões, é quase 4 milhões, tá? Então, se eu desejo saber aqui o fluxo, é fluxo magnético. Eu vou fazer o quê? Né? Φ pela relutância equivalente, que é a própria relutância do gap, né? Por conta da insignificância aqui do outro. Então, a gente vai fazer 600 dividido por 3,978 milhões. Como é um mega aqui, vai dar em micro o resultado. Então, 600 por 3,978, 150,83, 150,83 micro Weber. Então, esse aí seria o fluxo magnético na peça, tá? Então, outra possibilidade aí de circuito, né? A gente pode ter uma peça, por exemplo, composta de mais de um material, né? Você teria mais de uma relutância também e teria que avaliar se está em série, se estaria em paralelo, né? Conforme o formato aí da peça também.